Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje ele nasce, de uma conversa muito interessante que desenvolvi com um amigo através da rede social Facebook. Fiz uma postagem e o desenvolvimento do assunto, não é? Com a interação com os amigos, embora o tema original da postagem não fosse esse, acabou se desenvolvendo para tratar de um tema bastante interessante, que é a respeito de João Batista, da relação de João Batista com Jesus e se João Batista e Jesus estavam inseridos em algum grupo conhecido, reconhecido ali da Palestina dos seus dias, né? Então, conversando com esse amigo, este rapaz indicou, no seu modo de compreender, Jesus era muito provavelmente um essênio, assim como teria sido também João Batista. E João Batista teria sido um mestre de Jesus. E depois Jesus teria caminhado por uma rota alternativa e teria nisso se desconectado dos essênios e da própria escola, digamos assim, de João Batista. Muito bem. Eu não concordo com esse ponto de vista, ao menos não acho que ele seja evidente, óbvio, e o vídeo vai então desenvolver aqui essa minha perspectiva e explorar a respeito um pouco tanto do que eram esses grupos, como eu vejo a relação entre Jesus e João Batista e um pouco disso tudo vai ser o desenvolvimento desse vídeo, que eu espero que seja interessante, instrutivo, edificante para os amigos que acompanham esta postagem. Como digo em muitas oportunidades, quando se considera um tema como esse, pelo menos eu não tenho a pretensão de fechar nenhuma questão, de determinar aqui uma posição que seja a verdade, mas sim uma reflexão e um posicionamento e um apontamento de certos conceitos, certas ideias que podem ser evidentemente questionados e também podem, devem estar submetidos a um tipo de abordagem com critérios de outras pessoas também, tá bom? Eu vou deixar aqui na postagem, o link das conversas que tive com esse amigo na postagem que fiz no Facebook. Todas as minhas postagens no Facebook são públicas, então as pessoas que acessarem esse link não precisam, é, nem estarem inscritos, acho que no Facebook, e também serem meus amigos, podem ler, tá bom? Então, o primeiro ponto é o seguinte, É, este amigo fazia menção à questão dos essênios, que provavelmente João Batista e Jesus teriam sido essênios. Mas antes de considerar os essênios, eu gostaria de considerar aqui um aspecto também muitas vezes citado, eu acho que esse rapaz também citou, que é a condição do voto de Nazireu. O voto de Nazireu era um voto religioso que existia entre os judeus antes do tempo de Jesus e depois do tempo de Jesus, que caracterizava muitas vezes um voto feito pelos pais de uma criança para que seus filhos fossem nazireus, ou um voto realizado por um jovem, tanto homem quanto mulher, numa fase da vida, que era um voto temporário, muito utilizado por jovens estudantes, sob a liderança de um orientador espiritual, de um rabino. O que constituía esse voto de nazireu, esse naziderato? Ele constituía que estes indivíduos dotados deste voto fossem eles pelo voto dos pais, ou seja, desde o nascimento, e aí era uma coisa vitalícia, ou fosse num período da vida, eles não beberiam vinho, eles não cortariam o cabelo, eles não tocariam em cadáveres, não participariam, da preparação dos corpos em um rito fúnebre. Sendo que os indivíduos
voto de nascença deveriam seguir isso de modo muito estrito, e aqueles que adotassem o voto durante uma época da vida, se falhassem nessas abdicações, teriam perdido a contagem do tempo do voto, teriam que começar de novo. Muito provavelmente João Batista era um nazireu. E da onde tiramos essa conclusão? Tiramos essa conclusão do fato da nota escritural do Evangelho de Lucas, né? Que diz que quando o pai de João recebeu a revelação do anjo da vinda do menino, foi dito que ele não tocaria em bebida alcoólica, desde sempre. E isso, para muitos, é uma indicação de que aqui estava se caracterizando o voto de Nazireu, que João teria então já recebido, desde mesmo diante do seu nascimento. O que seria compatível com a notória austeridade, que era uma marca da vida de João. João era um homem que vivia no deserto, vivia vestido com roupas muito rústicas, se alimentava de gafanhotos e vivia num estado em posse, de pobrezas. Então, muito provavelmente nisso também estaria incluído, né, o não beber vinho. Não é? Então, há uma possibilidade de que João fosse adepto do voto de Nazireu. Um voto religioso, justamente de pessoas ortodoxas, de pessoas que estavam vinculadas ao sistema templário, ao sistema do Templo de Jerusalém, à estrutura sacerdotal clerical. E por que eu estou frisando isso? João Batista era filho de um sacerdote, Jeremias. Faria todo sentido que ele fosse também alguém que respeitasse a estrutura do templo e que, pelo voto do seu pai, através da revelação do anjo, tivesse configurado nessa condição de nazireu. Agora, poderia ele ser nazireu e essênio? Bom, os essênios eram um partido, dentre outros, como existiam os saduceus, os próprios fariseus. Os essênios eram um outro grupo, um grupo antagônico aos grupos relacionados ao templo. E aqui estamos claramente determinando, né? Os fariseus e os saduceus eram grupos relacionados à estrutura do templo. Os essênios se afastaram do templo porque consideravam os sacerdotes do templo corruptos. Então tinha um grande antagonismo contra, sobretudo, saduceus e fariseus. Não participavam dos sacrifícios e dos rituais sacrificiais do templo. Portanto, não estavam conectados à ordem sacerdotal. Nisso é razoável crer que dentre os essênios houvessem nazireus? Pouco sentido faz, pois o voto de nazireu era um voto contido dentro destas observâncias e obrigatoriedades relacionadas ao sacrifício e à estrutura sacerdotal do templo. Um outro ponto é que os essênios, né, que viviam à parte, viviam em colônias e viviam distantes dos ritos do Templo de Jerusalém, também adotavam certas práticas. Eles eram também muito rigorosos, muito rígidos. Era um grupo religioso estudioso das escrituras e dos costumes, assim como eram os de fariseus e saduceus, que adotavam certas práticas, como, por exemplo, a adoção do vegetarianismo e a adoção de roupas brancas. Alguns, era também a prática do celibato, muito, muito disseminada, tanto entre homens quanto em mulheres, né? Uma diferenciação dos outros grupos. Mas sobre tudo isso, né, vegetarianos usavam roupas brancas. Segundo a caracterização que nos chega a respeito de João, João não era um homem que estava se vestindo como os essênios, se vestia como um pobre, se vestia como um despossuído. A característica de João era uma roupa daquele que não tem posse, um pobre. Nesse sentido, né, ele se aproximaria até mais de outras seitas, que eu falarei aqui, né, no desenvolvimento desse vídeo. Mas o ponto é que a característica dos essênios não está em todo coberta em João Batista.
Os essênios eram messiânicos, estavam à espera do Messias. De fato, há nisso conexão com as palavras de João Batista, que fala a respeito deste que está por vir. Pelo menos isso já é citado, não é? Nos evangelhos, sobretudo de Mateus e de Lucas. O evangelho de Marcos é muito mais sintético em relação ao relacionamento de João e Jesus, tanto no batismo, né? Uma nota muito rapidinha a respeito de Jesus indo até o Jordão ser batizado por João, como tantos outros. Mas nos evangelhos de Lucas e Mateus há todo um desenvolvimento de uma elaboração a respeito daquela indicação de João, né? O Batista. Assim como também há no evangelho de João essas indicações a respeito de uma consideração a mais de João Batista sobre a missão de Jesus, não é? Muito bem. O ponto é que podemos dizer que o aspecto messiânico da indicação de João a respeito de Jesus era relacionado aos essênios, é verdade. Mas isso não significa dizer necessariamente que ele fosse um essênio, não é? Muito bem. Outro ponto importante é que em nenhum momento do Evangelho se caracteriza tanto João Batista como Jesus como essênios. E não haveria razão para não se fazer isso. Não é? Os essênios, embora estivessem separados do templo e vivessem em comunidades e tivessem certas práticas que fossem um tanto quanto heterodoxas comparadas com os saduceus e fariseus, eles não eram considerados hereges como eram, por exemplo, os samaritanos. Então, mas ainda assim configuravam um outro grupo. Se Jesus e João Batista fossem essênios, muito provavelmente isso seria identificado. Eles seriam essênios, estariam sendo representados como essênios, seriam uma liderança essênia. Isso não está presente. Por que não está presente? Qual seria a razão de ocultar isso? Não há razão aparente, não é? Mesmo quando temos os saduceus e os fariseus entrando em conversas com João Batista, respeitosamente questionando o porquê ele usava o batismo, não faz sentido se João Batista fosse um essênio, porque os rituais de purificação através de banhos, através de batismos, eram próprios dos essênios. Então essa pergunta seria estranha. O segundo ponto é que os fariseus e saduceus não iriam tratar com o líder de um partido rival com esse tipo de respeito. Muito mais provável é que João fosse um nazireu, filho de sacerdote, ou seja, relacionado à estrutura do templo e que estivesse se ausentando da presença no templo para criar uma provocação à estrutura social e, sobretudo, à corte do rei Herodes a respeito dos abusos, da falta de contato com a simplicidade, mas que ele fosse ainda assim um indivíduo não desconectado dessas coisas. Porque se ele fosse um essênio e vivesse fora do templo, e vivesse anatematizando o templo e os seus ritos, os sacerdotes, ninguém iria perguntar para ele essas coisas. Ele seria claramente membro de um outro partido. Então aqui, mais provável é considerar que João Batista não fosse um essênio, nesse sentido. Não é verdade? Porque senão assim seria reconhecido. Do mesmo modo Jesus. Jesus está a caminhar na Palestina e ele está sendo apoiado pela sua comunidade, pelas mulheres sobretudo, e muitas vezes busca até mesmo ficar em residências nas vilas dos samaritanos e coisas do tipo. Em nenhum momento está dito que Jesus se apropria da rede de conexão de amizades que existiam entre os essênios. Os essênios eram uma comunidade que se ajudavam mutuamente. E isso não está claro, não está presente. Não está indicado de que Jesus estava dentro da comunidade dos essênios e, ao contrário, pregava nas sinagogas dos saduceus e dos fariseus. Então, os essênios tinham suas sinagogas. Então, não faz sentido indicar que Jesus fosse um essênio. Jesus não era vegetariano. Sabemos que Jesus não era vegetariano, pelas muitas vezes que
isso certamente seria levantado, seria indicado. Também participou, né, da celebração da Páscoa, comia o cordeiro pascal, comia peixe, né? E nas vezes em que a questão ritualística relacionada à comida apareceu, porque os seus discípulos não jejuam, porque não faz as abluções ritualísticas, Jesus se posicionou completamente contrário a um excesso de rigor sobre essas coisas, né? O famoso não é o que entra na sua boca, mas o que sai dela. O que indica uma clara desconexão de uns parâmetros básicos fundamentais da identidade dos essênios, que era um rigor muito grande em relação à questão alimentar. Então, tudo indica, pelo que temos no Evangelho, que Jesus não era essênio, né? Não temos muitas descrições a respeito de Jesus. Na verdade, no Evangelho não temos nenhuma descrição a respeito dele, a não ser alguma citação de sua provavelidade, né? Não tem nem 50 anos e fala de Abraão e coisas do tipo. Certamente usava barba e tudo mais, mas indicações de Jesus, por exemplo, não cortava o cabelo, e coisas do tipo, ou o tipo de roupa usava, elas são de fonte não do Evangelho, mas são de especulações, de elaborações, né? De modo que não dá para cravar aqui que Jesus fosse um nazireu e nem mesmo fosse um essênio, pois provavelmente não era vegetariano, certamente não era vegetariano, e nada indica que ele andasse vestido como os essênios andavam e que se apropriava da rede de conexões, de amizade que os essênios tinham, né? Jesus era apoiado por um grupo muito mesclado de pessoas, mulheres, cobradoras de impostos, prostitutas, outros tipos de pecadores, não é verdade? Tinha amigos entre os sacerdotes, né, que o apoiavam, né? José de Arimateia, Nicodemos. Será que se ele fosse um essênio ele teria esse tipo de contato? Acho que não, porque os essênios não se davam com o corrompido sacerdócio do templo, não é verdade? Então aqui nós temos coisas a se pensar. Então eu, particularmente, Marcelo, observando essas coisas, digo que não vejo sentido em indicar que Jesus pertencesse a um partido como o partido dos essênios. Isso estaria indicado no Evangelho e haveriam características aqui muito claras. Mas há pensamento de Jesus que se caracterizavam como parecidos com os essênios. É verdade, existem alguns pensamentos, mas com distinções também. Por exemplo, você pode dizer, Jesus valorizava a oração individual e não a ida ao templo. Jesus não disse que ir ao templo é errado, nem a sinagoga. Jesus disse, muitas vezes você vai ao templo e está fazendo isso para aparecer, está fazendo isso para parecer devoto, piedoso, está lá de pé, falando com as pessoas. Você ganha mais se você estiver interiorizado, fechado no seu quarto, falando com Deus que está no culto e Deus vai te ouvir. Esse é o ponto. Não é uma crítica a ida ao templo, não é uma anatematização da oração comunal. Então aqui nós temos que isso precisa ser compreendido. É verdade, Jesus vivia num estado de pobreza, mas a pobreza dos essênios não era exatamente uma pobreza no sentido do desejar ser pobre, mas era no sentido de desejar ser independente do sistema relacionado ao templo. Então, os essênios viviam um estado de autossuficiência, buscando se tornar independentes tanto do domínio romano quanto da relação com a grande estrutura da sinagoga, do templo. E eles praticavam muito a troca entre eles mesmos, né? E a autossustentabilidade da sua comunidade. Isso não tem muito a ver com o estilo de Jesus, que era alguém que não tinha onde repousar a sua cabeça. Os essênios tinham suas casas, suas sinagogas, suas estruturas, não é verdade? Então é um pouquinho diferente, né? A relação entre as coisas. Os essênios eram praticantes tanto do vegetarianismo quanto também das observâncias muito concretas, muito claras a respeito das tradições. Ele era um grupo de pessoas tradicionalistas. Jesus não era esse. Bom, quando existe no Evangelho a passagem em que os discípulos de João
vão perguntar a Jesus se ele é verdadeiramente o Messias ou se eles devem esperar outro, aqui muitas pessoas consideram que esta é uma cobrança da comunidade original de Jesus, ou seja, da escola do seu mestre, João Batista, perguntando se ele estaria se desviando. Essa é uma consideração a respeito dessa passagem, né? A indicação de Jesus, a resposta de Jesus, de que ele estaria realizando tais coisas como pregar o evangelho aos pobres, curar os doentes, alimentar os famintos, e então deixaria a critério de João Batista considerar se aquilo era a tarefa do Messias, parece, em um certo sentido, uma provocação, do tipo, não sei se é isso que vocês consideram que é o papel do Messias. O que eu estou fazendo é isso. Muito bem. Há uma outra forma de considerar isso dizendo: a minha missão não tem nada a ver com a expectativa messiânica, que é de um novo Davi, de um novo Salomão, ou seja, um rei, um líder, um governante, um líder político religioso. Jesus estava indicando um outro caminho. Nisso aqui estamos caracterizando que Jesus estava rompendo com os essênios. Acho pouco consistente dizer isso. O que é evidente, ao meu ver, é que Jesus estava contrapondo uma expectativa messiânica. Sim, os essênios eram messiânicos. Agora, muitos outros eram. Muitos outros grupos. Né? Muito bem. Voltando a João Batista e a possibilidade de ser essênio. João Batista estava no deserto, os essênios estavam no deserto. Os essênios e outros tantos grupos. João Batista estava no deserto, mas estava fazendo o que no deserto? Condenando a estrutura social, sobretudo condenando o rei Herodes e o seu caso libidinoso com a sua cunhada e muito provavelmente até com a sua enteada sobrinha. A crítica de João era a impureza do rei e que ele, na condição de rei, deveria dar exemplo. E que o seu pecado, então, estava poluindo a nação. Esse era o ponto de João Batista fundamental contra a estrutura social judaica, que fez com que João fosse preso e depois fosse morto. Não é? Aqui nós vemos que existe um ponto um pouco diferente, porque João dialogava com o clero, respondia às suas questões e aparentemente se opunha ao rei. Os essênios pregavam obediência às autoridades e se opunham ao sacerdócio do templo. Então, ao que parece, existe aqui uma desconexão na prática de João Batista, que fazia o contrário, basicamente, do que os essênios estavam propondo. O batismo de João é relacionado com o batismo dos essênios? Os essênios batizavam, os essênios usavam práticas ritualísticas de limpeza, de purificação. João Batista usava um rito que era utilizado dentro da ortodoxia do templo para a recepção dos gentios, os prosélitos. Então aqui, muito provavelmente, o que João está fazendo é uma provocação ao rei e a todos aqueles que apaniguados do rei, e dizendo: nós somos tão puros porque somos filhos de Abraão, mas vivemos na impureza por causa do nosso pecado, então precisamos nos arrepender. Assim como os gentios precisam se limpar para se tornar membros da aliança, nós precisamos nos limpar pelo arrependimento. Isso é uma provocação. Ok? Então está configurado aqui a característica daquele ritual, daquele procedimento. Tanto é que a pergunta, né, dos saduceus é: por qual razão nós, filhos de Abraão, precisamos desse ritual de limpeza? E João diz: se Deus desejar, faz dessas pedras filhos de Abraão. Então, querendo indicar que a condição em si de ser filho de Abraão não levaria ninguém a ser virtuoso. Exemplo, o rei Herodes, vivendo em pecado com a sua cunhada, não é? Desejando provavelmente a sua enteada. Então, acho que esse ponto aqui está bem esclarecido. Ao meu entendimento, não existe sustentação para se afirmar
que João Batista era essênio e nem mesmo Jesus era essênio. Muito provavelmente João tinha o voto de Nazireu. Não podemos dizer o mesmo de Jesus, porque nada existe para comprovar isso. Ao contrário, como o voto de Nazireu indicava que você não poderia tocar em falecidos, Jesus fez isso pelo menos em 3 vezes no Evangelho, né? A filha do chefe da sinagoga estava falecida, menininha. O filho da viúva de Naim estava morto, já indo para o enterro. E João Batista já estava fedendo, né? Então, Jesus provavelmente não tinha o voto de Nazireu. Muito bem, por qual razão essa questão é interessante? Jesus e o voto de Nazireu. Porque muitas pessoas consideram que Nazareno vem de Nazireu ou de uma seita dos nazarenos. Porque muito provavelmente a cidade de Nazaré não teria existido, há considerações assim. Esse rapaz mesmo que conversou comigo indicou isso, que segundo estudos, Nazaré não existia na época de Jesus. Não é verdade que é certo que Nazaré não existia na época de Jesus. Há estudos modernos, atuais, que indicam sim a existência de uma pequena vilazinha de Nazaré nos tempos de Jesus. Segundo ponto é de que o voto de Nazireu, que poderia indicar uma corruptela, Nazireu, Nazareno, temos essas dificuldades aqui já apontadas para afirmar que Jesus teria atestado o voto de Nazireu. Mais provável João Batista, Jesus não. O segundo ponto é de que a seita dos nazarenos, que existiu no tempo já do desenvolvimento do cristianismo, que era uma caracterização daqueles judeus que seguiam e acreditavam em Jesus, mas não como filho de Deus, não como divino, não como um homem-deus, mas sim como um profeta, um escolhido. Os nazarenos eram então judeus, seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus de Nazaré. Enquanto existiam outros grupos também, como os ebionitas, que eram seguidores de Jesus, mas que se caracterizavam sobretudo por uma escolha pela pobreza, de onde vem o nome. Os ebionitas eram os pobres, e que não acreditavam na natividade extraordinária do nascimento virginal do Senhor advindo da Virgem. Porque liam o Evangelho de Mateus, faltando capítulos ao qual não tinha a passagem da natividade. Tanto ebionitas quanto nazarenos eram cumpridores das regras judaicas e eram seguidores de Jesus. Foi um movimento distinto daquele que caracterizou os cristãos gentios, que se tornaram cada vez mais populosos e logo predominaram entre os cristãos, que seguiram as orientações do dito Concílio de Jerusalém, concílio da era apostólica, que determinou uma desnecessariedade de seguir as regras judaicas. Ou seja, os gentios não precisavam se circuncisar, não precisavam obedecer às regras alimentares, e isso criou uma cisão. Os nazarenos, os ebionitas, seguindo um caminho de judeus, seguidores do Rabino Jesus, e aqueles outros gentios que estavam indo por um caminho mais helenizado da conformação de Jesus como um homem divino. E aí nós temos uma cisão que já no Concílio de Jerusalém é apontada entre um grupo mais judaizante e um grupo mais gentio, mais grego, mais helenizado. E isso vai desenvolver justamente as características do próprio cristianismo ao longo do tempo. Muito bem. Então, provavelmente Jesus não era um nazareno porque pertencia a ou era porque era nazireu, ou porque pertencia a um grupo chamado nazarenos, mas sim porque é mesmo relacionado à cidade de Nazaré, à vilazinha de Nazaré, à localidade de Nazaré, assim como temos Maria de Magdala, Maria de Madalena, relativo a uma pequena vila que depois desapareceu com o nome de Magdala e passou a ser um outro nome. Okay? Jesus era um discípulo de João Batista? João Batista era um guru de Jesus? Nós temos o processo de iniciação, de Diksha, no batismo de Jesus no Jordão, uma questão que muitas pessoas levantam, né? Bom, pela conduta de vida
Jesus, pela maneira como ele seguiu a sua missão, muito provavelmente existia um grupo de João Batista e um grupo de Jesus em separados. Eles não pertenciam a um mesmo movimento. Não é? Tanto é que João Batista não se tornou um discípulo de Jesus. E nem Jesus se tornou um discípulo de João Batista. Eram dois grupos separados. O que provavelmente existe é de que Jesus tinha grande apreço por João. Isso está caracterizado no grande elogio que Jesus diz sobre João. Né? O mais nobre homem nascido de mulher, nunca houve tão grande quanto ele. Aqui nós estamos a ver que Jesus está caracterizando ele mesmo, está dizendo João Batista é o maior homem que já nasceu. Esse tipo de palavra é uma palavra de um discípulo para um mestre, caberia perfeitamente. E isso poderia ser bastante razoável, que no processo do batismo nós tivéssemos ali uma iniciação de uma missão própria de Jesus. E de que as expectativas de João Batista a respeito de Jesus fossem messiânicas. E que acabaram, talvez, decepcionando o próprio João no desenvolvimento daquilo que Jesus fazia. Essa é uma possibilidade, não é? Mas é preciso dizer que nós temos muito pouca informação a respeito de Jesus e de João Batista, além do que temos nas Escrituras. Então, existe um grande campo de especulação a respeito disso e de observações que nós podemos fazer e tirar algumas conclusões, mas nada disso pode ser muito assim taxativo, peremptório, dizer, então, é isso com certeza. Não é nenhum absurdo, mas é ao menos pouco destacado no Evangelho essa relação. Agora, certamente Jesus admirava João Batista, via dele uma referência e buscou se vincular a ele no momento do batismo do Jordão, abonando aquela prática provocativa de João a respeito da necessidade dos filhos de Abraão se arrependerem. E essa é justamente a prática de Jesus na sua prédica do Evangelho. Arrependam-se. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo seja interessante, seja instrutivo e que aqueles que quiserem consultar essa conversa que tive com esse rapaz, consulte o link que vou deixar aqui. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.